Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Guilherme Viana, sou o analista do setor de saúde aqui da Genial e hoje a gente vai falar um pouco sobre o resultado de Fleury. O resultado foi neutro, a gente tem uma sazonalidade negativa no quarto trimestre que é importante e a gente fala um pouco mais disso agora. Solta a vinheta. Bom, pessoal, o resultado do quarto trimestre do Fleury, como eu falei, veio neutro. A gente teve um crescimento da receita que decepcionou um pouco. A comparação pro forma anual ficou apenas num crescimento de 4,9%, tá? E isso é muito por causa da sazonalidade do quarto trimestre, tá? A gente teve aqui o que eu chamei de dias úteis, entre aspas, que são dias úteis mais fim de semana. A gente teve 88 dias úteis mais fim de semana, que são quando realmente os clientes do Fleury fazem mais exames, e quando você tem menos dias úteis, você tem menos receita diretamente, impacta diretamente a receita do Fleury. Mesmo assim, a gente viu um crescimento do EBITDA, alcançando aqui 376 milhões, e uma expansão da margem EBITDA de 22 para 22,1%. Olhando aqui um pouco mais para baixo, o que me chamou a atenção nesse resultado foi a questão dos exames por atendimento e, consequentemente, dos exames também. O Fleury tem uma estratégia nova que já vem sendo implantada ao longo de 2023, que é uma mudança de mix de exames ofertados. A gente vê, então, na verdade, um maior número de análises clínicas, que são exames que têm um maior volume por ficha, ou seja, uma maior quantidade de exames por atendimento, mas a contrapartida disso é que existe uma queda aí do ticket médio que também vem acontecendo. Mas o que aconteceu dessa vez? Na verdade, a gente viu o número de atendimentos crescendo pouco no trimestre, 1,6%, mas o número de exames por atendimento cresceu 4,5%, o que fez com que o número de exames totais crescesse aí cerca de 6,5%. A gente acredita que essa estratégia do Fleury é frutífera, está dando certo, porque tem realmente aumentado o volume da companhia. Agora, a questão aqui é que o Fleury mesmo disse que eles devem buscar, então, um equilíbrio entre análises clínicas e análises de imagens, exames de imagem, certo? Que a gente deve observar ao longo aí de 2024 também. Outro ponto importante, pessoal, foi a relação de custos e despesas. A gente começa a ver aqui, já tinha visto também, mas agora fica realmente claro, no quarto T23, como que as sinergias após a fusão com Pardini estão sendo coletadas. Lembrando que a gente tinha uma estimativa após a combinação de negócios de cerca de 200 a 220 milhões de EBITDA incremental por ano, e muito desse número vem com uma relação de controle de custos e controle de despesas. A gente viu aqui, então, o nível de despesas gerais e administrativas diminuindo no ano, o que auxiliou a margem EBITDA do Fleury nesse trimestre. Vale ressaltar também, pessoal, nos custos, a gente vê aqui, assim como a mudança de mix na parte da receita, então nas análises clínicas, a gente vê uma mudança de mix também nos custos, com o crescimento dos novos elos, o crescimento de infusões e o crescimento de medicamentos, do uso de medicamentos de alto custo, a gente vê uma expansão na linha de materiais e medicamentos, que no final acabou não tendo impacto na margem EBITDA, exatamente por conta desse controle das despesas gerais e administrativas. Por fim, pessoal, vale ressaltar que o Fleury manteve a sua relação dívida líquida EBITDA estável em 1,2 vezes, o que é muito saudável para o setor de saúde, que é um setor inerentemente asset heavy, ou seja, ele precisa de capital, é capital intensivo, o que faz com que uma empresa que está com um bom nível de alavancagem possa prosperar melhor nesses períodos de altos juros. E isso se traduz muitas vezes também na questão da distribuição dos proventos, que foi o que a gente observou também nesse trimestre, com o Fleury distribuindo aí 223 milhões de proventos para os seus acionistas em dividendos e juros sobre capital próprio, tá, pessoal? Isso porque a geração de caixa do Fleury no quarto trimestre foi muito forte. Então, a gente teve aqui uma geração de caixa após investimentos, né, após o Capital Expenditures, o CAPEX, de 274 milhões, certo? E, por fim, a gente avaliou o lucro de 81 milhões como positivo,
pela sazonalidade do trimestre, por toda a questão que o setor de saúde passa, a gente avaliou o 81 milhões de resultado, de lucro líquido, como positivo, tá? A gente reitera, então, a nossa recomendação de comprar para a ação com um preço-alvo de R$ 21, e o Fleury como top pick do setor de saúde, tá? Só para finalizar, pessoal, lembrando que a comparação com o quarto T22, principalmente aqui no lucro líquido, se vocês podem ver pela tabela, ela é feita contabilmente, ou seja, antes do Fleury ter feito a combinação de negócios com o Pardini, tá? A gente não tem a comparação pro forma na última linha do balanço, isso porque a gente não consegue comparar o resultado financeiro e o endividamento das duas companhias no passado, certo? Então, a maior parte aqui dos dados que a gente usa, que a gente compara, são os dados pro forma, menos ali na última linha do balanço, tá? Então, por isso que vocês vão ver aqui uma expansão forte do lucro na comparação anual, mas essa comparação não é fidedigna, certo? Bom, pessoal, esse foi o Diferente com o Analista de hoje sobre o Fleury. Na nossa avaliação, o resultado foi neutro, exatamente por causa da sazonalidade do quarto trimestre. Mesmo assim, a gente vê o Fleury conseguindo navegar esse período conturbado do setor de saúde muito bem, postando aí resultados sólidos, como tem feito ao longo do ano de 2023, e a gente acredita que vai continuar fazendo ao longo de 2024. Meu nome é Guilherme Viana, eu sou analista do setor de saúde. Não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, e se você tiver perguntas, pode deixar aqui nos comentários que eu volto para te responder. Tchau, tchau.